Seja bem-vindo ao canal. Hoje o nosso voo é sobre um dos lugares mais simbólicos da história potiguar, a usina São Francisco, no município de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Entre ruínas, memórias e o eco do passado, vamos revisitar um capítulo que marcou a economia, a cultura e a vida de milhares de famílias potiguares. Aqui, o tempo parou, mas a história continua viva em cada parede e em cada tijolo. Durante o século XIX, o Vale de Ceará-Mirim foi o coração do açúcar no Rio Grande do Norte. Às margens do rio, dezenas de engenhos banguês trabalhavam sem descanso, movidos por bois, rodas d'água ou pequenas caldeiras primitivas. A cana era moída em moendas de madeira, e o caldo fervido em tachos de cobre até virar açúcar mascavo ou melado. O transporte era feito em lombo de burro, rumo ao Porto de Natal. Foi nesse cenário que nasceu o Engenho São Francisco, pertencente à tradicional família Varela do Nascimento. Como em todo engenho da época, havia a Casa Grande, a Capela e as senzalas. A Casa Grande, imponente, se erguia sobre o vale, de onde o senhor de engenho observava os canaviais e comandava os trabalhos. Ao lado, a capela dedicada a São Francisco se tornaria o centro espiritual da propriedade e também o local onde, mais tarde, seriam sepultados o barão de Ceará-Mirim, Manuel Varela do Nascimento, e a baronesa, símbolos da era dos engenhos. Mas o tempo dos banguês começava a se esgotar. O fim da escravidão em 1888, a concorrência do açúcar refinado e as transformações econômicas do país exigiam modernização. Os engenhos pequenos começaram a desaparecer e o Engenho São Francisco se preparava para mudar de vez. O barão de Ceará-Mirim, homem de visão e grande influência política, foi um dos pioneiros na modernização da produção. Inspirado nas novas usinas de Pernambuco e Alagoas, ele substituiu as moendas de madeira por moendas metálicas importadas da Inglaterra, instalou caldeiras a vapor e reformou completamente a estrutura de produção. Essa transformação marcou o início da era industrial do Vale de Ceará-Mirim. A força dos bois e das rodas d'água deu lugar ao poder do vapor e da mecânica. O engenho cresceu, modernizou-se e por volta de 1910 a 1920 já operava como uma unidade pré-industrial. O açúcar passou a ser purificado por sulfitação e a produção aumentou significativamente. A paisagem do vale mudou. Os antigos barracões de barro foram substituídos por galpões de tijolo e ferro, chaminés altas, caldeiras modernas e sistemas de armazenamento de vapor. O Engenho São Francisco deixava de ser apenas um engenho, estava se tornando uma usina. No final da década de 1920, a mudança se consolidou. Nascia oficialmente a usina São Francisco, com a primeira safra industrial registrada em 1929-1930. Seu maquinário contava com turbinas a vapor, bombas centrífugas, difusores e evaporadores múltiplos, tecnologia avançada para a época. Naquela safra inicial, foram produzidos cerca de 10.000 sacos de açúcar, um número modesto, mas que marcava o começo de uma nova era. Com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, IAA, na década de 1930, a São Francisco adaptou-se às novas normas e fortaleceu sua posição no setor. Enquanto os pequenos engenhos fechavam as portas, a usina prosperava e se tornava uma das 3 grandes indústrias açucareiras do município, ao lado da usina Guanabara e da usina Ilhabela. A São Francisco virou um complexo agroindustrial completo. Contava com destilaria de álcool, laboratório químico, oficina mecânica, gerador próprio de energia e casa de força. Uma linha férrea interna de cerca de 5 quilômetros ligava os canaviais à moenda, onde pequenas locomotivas, as famosas Marias Fumaças, puxavam vagonetes cheios de cana.
O som do apito da usina marcava o ritmo do vale e a rotina dos trabalhadores. Ao redor, cresceu uma vila operária. Casas simples, escola para os filhos dos operários, refeitório, armazém e até um campo de futebol. A vida rural deu lugar à vida fabril. O apito da usina substituiu o canto do galo, e o trabalho na lavoura cedeu espaço à disciplina das caldeiras e das máquinas. Era o progresso chegando com força. Entre as décadas de 1950 e 1970, a São Francisco viveu seu auge. Produzia centenas de milhares de sacos de açúcar por ano, exportava para outros estados e chegou a ultrapassar 500 mil de sacos na safra de 1980. Seu nome figurava entre as maiores e mais respeitadas usinas do Nordeste. Mas como toda grande história, o tempo trouxe também os desafios. A partir dos anos 1980, o setor sucroalcooleiro enfrentou uma forte crise. A desregulamentação do mercado, as secas prolongadas e o endividamento das usinas abalaram o ciclo do açúcar. Ainda assim, a São Francisco resistiu. Sob o nome de Companhia Açucareira Vale do Ceará-Mirim, CAVC, a empresa tentou se reerguer diversas vezes, inclusive com incentivos e planos de retomada em 2006. Mas as dificuldades financeiras e os conflitos judiciais acabaram sufocando a operação. Em 2009, a usina foi vendida. Em 2010, entrou em intervenção judicial e em 2013, as atividades foram encerradas de forma definitiva. O fechamento da São Francisco representou mais do que o fim de uma empresa, foi o fim de um ciclo. O Vale de Ceará-Mirim perdeu sua última usina em funcionamento e, com ela, parte da sua identidade econômica e cultural. O que restou foi o silêncio e o som do vento cruzando os galpões vazios. E ao final do nosso voo, o drone revela uma das imagens mais marcantes de toda essa história: o casarão da antiga usina São Francisco. Imponente e silencioso, ele ainda se ergue sobre o vale com as telhas quebradas, as paredes rachadas e parte do telhado já desabado. Mas, mesmo ferido, continua de pé, um monumento de tijolos e memória. Por dentro, o vento percorre os cômodos vazios, onde um dia ecoaram risadas, reuniões e passos apressados de trabalhadores e visitantes. As janelas sem vidro e o reboco que se desprende revelam o tempo agindo, lento, mas implacável. Ali moravam os administradores da usina e, em tempos mais antigos, parte da família que comandava o engenho. Do terraço, era possível ver os canaviais a perder de vista e a fumaça das caldeiras subindo pelas chaminés. Hoje, o casarão é o símbolo da resistência do passado. Cada rachadura, cada telha quebrada conta uma história, a história de um vale que viveu o auge do açúcar e enfrentou a decadência com dignidade. As ruínas não são sinal de fraqueza, mas de memória. Elas nos lembram que o tempo destrói, a história reconstrói. O casarão do Barão, assim como a usina que o cerca, é patrimônio do povo potiguar. Mesmo em ruínas, ele continua testemunhando a força de um povo que construiu o Rio Grande do Norte com trabalho, fé e coragem. Hoje, a usina São Francisco é mais do que um local abandonado. É um museu a céu aberto, onde o passado respira entre ruínas e o presente tenta preservar o que sobrou. Cada parede, cada arco de janela guarda o suor dos que ali trabalharam. Ferreiros, mestres de turma, cortadores de cana, motoristas, mulheres do refeitório e professores da vila. O tempo apagou as caldeiras, mas não o legado. O que um dia foi o som das moendas, hoje é o som do vento, que sopra como se contasse novamente essa história. Enquanto o drone se afasta lentamente e o complexo industrial vai ficando pequeno sob o pôr do sol, fica a reflexão. A usina São Francisco pode ter parado, mas a sua história jamais será esquecida.
Ela continua viva nas lembranças, nos descendentes e nas paredes que resistem ao tempo. A situação da usina é complexa. Há muitos anos, o patrimônio foi dividido entre herdeiros, o que acabou dificultando qualquer tentativa de reativação. Parte das terras foi revendida ou arrendada, e outras áreas seguem em disputa ou simplesmente abandonadas. Até hoje, não há nenhum movimento concreto de retomada da produção. A estrutura industrial, os galpões e os equipamentos foram desmontados ou sucateados, tornando inviável um retorno imediato das atividades. Ainda assim, a tradição do açúcar e do álcool não morreu em Ceará Mirim. A cidade continua viva nesse setor graças a outras empresas da região. Um exemplo é a usina Epioca, pertencente ao grupo Teles, que segue em plena operação. Ela produz etanol, energia renovável e açúcar, mantendo a chama da produção canavieira acesa no município. Enquanto a São Francisco dorme em ruínas, a Epioca mostra que o potencial da região continua forte e que Ceará Mirim ainda é, de certa forma, um dos pilares da indústria sucro-alcooleira potiguar. Talvez um dia, quem sabe, as ruínas da São Francisco voltem a ter vida, transformadas em patrimônio histórico, museu ou mesmo símbolo de um tempo que marcou gerações. Se você conhece alguém que trabalhou aqui ou tem memórias dessa época, conta pra gente nos comentários. E se gostou desse voo pela história, deixe o like, se inscreva no canal Drone Natal RN e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada engenho, cada ruína e cada pedaço do nosso estado tem uma história para contar, e aqui no canal a gente conta todas, do alto.